Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu me chamo Evelyn, esse é um canal de história e ele será direcionado à aprendizagem de conteúdos de história no sexto ano. Então eu estarei responsável por lecionar esses conteúdos a vocês e todas as dúvidas que vocês tiverem, os questionamentos sobre isso, eu estarei à disposição, auxiliando vocês no que vocês precisarem, certo? Em História no sexto ano nós aprendemos muito sobre basicamente dois períodos que nós chamamos de pré-história e antiguidade. Então, vocês vão aprender bastante sobre a evolução dos seres humanos fisicamente, mentalmente, as suas relações interpessoais, como os primeiros grupos foram se formando e foram se espalhando por todo o mundo e quais eram as suas principais ações do seu dia a dia e o que eles buscaram para melhorar esse estilo de vida. A gente fala também da formação das primeiras comunidades que logo se transformaram em conglomerados maiores, depois em cidades, e muitas delas se transformaram em verdadeiros impérios. E falar disso é falar do passado do mundo. Nada é por acaso, nada veio de forma aleatória, então tudo que a gente vive hoje, as nossas relações, tudo que o mundo construiu, e tudo isso que a gente tem acesso nas nossas mãos, está ao nosso redor nesse momento, tem uma explicação no passado. Então, se não fosse a trajetória dos nossos antepassados, né, se não fosse tudo que eles viveram, a gente não ia saber por que a gente vive do jeito que a gente vive hoje, não é mesmo? É só vocês pensarem assim, vocês têm as memórias próprias de vocês, a trajetória da família de vocês, como vocês viveram a vida de vocês até os dias de hoje. Então, essa é a memória particular de cada um de vocês, e o mundo também tem essa memória, né? Então, se você perdesse a sua memória, como seria? Como você se identificaria? Como você saberia de onde você veio? Quem faz parte da sua família? Seria bem ruim, né? Então, o mundo também precisa dessa memória para que as coisas se expliquem, para que não fique assim, jogado ao vento, né? Então, esses estudos, eles são muito importantes, principalmente nesse sentido, tá? Na nossa primeira aula, eu vou trazer dois conceitos muito importantes de vocês entenderem desde já, que são os conceitos de tempo cronológico e tempo histórico. Sim, existe uma grande diferença entre esses dois. Mesmo que todos os seres humanos nos diferentes países que existem estejam vivendo o mesmo tempo, o tempo atual, a maneira com que cada um se organiza, a maneira com que cada um marca o seu calendário, a maneira com que cada um nota essa passagem do tempo é extremamente diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Para explicar isso para vocês, eu preciso trazer a trajetória de algumas culturas antigas, tá? Porque assim, segundo os arqueólogos, os historiadores, segundo a ciência e tudo que já foi estudado até hoje, muito provavelmente os primeiros grupos humanos passaram a se formar no continente africano. E aí esse grupo ele foi se expandindo, ele foi crescendo, e essas pessoas começaram a se espalhar por todo o território do planeta de forma bastante gradual, né? Vamos lembrar que eles não tinham nenhuma forma de locomoção muito sofisticada, então isso acontecia assim bem devagarinho. E aí eles foram se espalhando pelo mundo e foram povoando aqui, né, o nosso planeta. E como a gente não nasce com um manual de instruções, sabendo que língua a gente deve falar, que tipo de alimento a gente deve gostar, que tipo de vida a gente deve levar, conforme esses grupos foram se espalhando, eles foram criando cada um à sua maneira o seu próprio idioma, as suas próprias características culturais, o seu próprio modo de ver a vida, de produzir os seus objetos, né? Então, as sociedades, elas foram se formando de maneiras extremamente diferentes. Então, assim, com muitas diferenças, mais diferenças do que semelhanças, mais algumas semelhanças, essas sociedades foram se formando e foram buscando cada vez mais maneiras de sobreviver ali dentro do seu tempo, do seu espaço. Hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos de sociedades que se desenvolveram há milhares de anos atrás, num tempo cronológico bastante parecido, mas num tempo histórico bem diferente. Por que um tempo histórico bem diferente? Porque eles passaram a desenvolver ações do dia a dia, idiomas, dialetos, enfim, distintos, né? E o primeiro deles é a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, eles se desenvolveram há mais ou menos 6.000 anos atrás,
onde muitas sociedades começaram a se fixar nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Nos dias atuais, essa região, a Mesopotâmia, ela se localiza no que a gente chama hoje de Oriente Médio. Naquela época, alguns povos passaram a formar ali a sua cultura, a sua vida, povos como os sumérios, os acádios, os assírios, e muitos historiadores consideram que foi com os sumérios que surgiram os primeiros núcleos urbanos da humanidade, cidades que eram chamadas de Ur, Uruk e Lagash. E também foi na Suméria que se desenvolveu uma das primeiras formas de escrita, que é a escrita cuneiforme, que tem mais de 3.000 anos antes de Cristo. Uma outra civilização bastante antiga é o Egito Antigo. Eles começaram a se desenvolver ali por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Os antigos egípcios, eles habitaram e dominaram essa região desértica do norte e eles conseguiam sobreviver dentro desse contexto desértico, que vocês podem imaginar que é muito difícil, né? E mesmo assim eles conseguiram construir grandes monumentos, grandes cidades, mesmo nessa região tão inóspita. Mas isso não foi por acaso. Eles só conseguiram fazer isso por conta da existência do rio Nilo. Desenvolveram diversas técnicas agrícolas, principalmente aproveitando as cheias dos rios, e eles conseguiam cultivar lavouras muito produtivas e conseguiam também colher muitos alimentos. Os egípcios, eles também desenvolveram uma forma de escrita, e a escrita deles era chamada de hieroglífica, e eram desenhos e sinais que representavam principalmente ideias e sons. Então, só nesses dois exemplos vocês já conseguem perceber uma diferença bem grande com relação à geografia dos dois territórios. Na Mesopotâmia era um lugar muito mais propenso à agricultura, à prosperidade, porque em contrapartida, no Egito, eles estavam num lugar desértico. Então era muito mais difícil você ter uma vida assim abundante, um lugar com as características de um deserto. Mas, por conta do rio Nilo, eles conseguiam ali desenvolver agricultura, pecuária e conseguiam ter uma qualidade de vida melhor por conta disso. Um outro exemplo que eu quero trazer com vocês são os Yanomami, que vivem no coração da floresta amazônica. Eles são povos caçadores, coletores e agricultores. Mais pra frente vocês vão entender melhor essas classificações. E eles estão fixados atualmente na região amazônica, que fica próxima à fronteira do Brasil com a Venezuela. Em várias pesquisas arqueológicas se encontram indícios da existência desses povos na região há pelo menos 700 anos atrás. Então, é uma sociedade mais recente do que as outras que eu trouxe como exemplo, mas também bastante antiga. Então, esse é o ponto da diferença entre tempo cronológico e tempo histórico. Cronologia se refere à sucessão de datas, um dia após o outro. Então, ele pode ser agrupado em dias, em semanas, em meses, em anos, em décadas, em séculos, em milênios. É o tempo registrado pelo calendário, né? Então, esse tempo cronológico, ele está passando, né? Tem o mesmo tempo de minutos, de horas, de dias, enfim, para todas as civilizações, para todas as sociedades, antigamente, atualmente e no futuro. Já o tempo histórico é que tem essa questão da diferença, principalmente diferença cultural. Por exemplo, quando eu falei da Mesopotâmia e do Egito, vocês perceberam que são sociedades que viveram mais ou menos o mesmo tempo cronológico, eles têm um tempo de formação em tempos muito parecidos, mas o tempo histórico é diferente, porque a maneira com que cada um deles se formou dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes, é extremamente diferente. O seu idioma, a sua escrita, né? Assim como a gente. Atualmente, nós vivemos o mesmo tempo cronológico dos Yanomami, mas o nosso tempo histórico é outro. A nossa maneira de viver, a nossa cultura, a maneira com que a gente conta o calendário. Agora, o fato de diferentes sociedades terem tempos históricos também diferentes, não significa que uma é melhor do que a outra. Elas só simplesmente são diferentes, tá? A gente não pode achar que X sociedade se organiza de um jeito, ela é melhor do que a outra sociedade que não se organiza daquela maneira. Não, como vocês puderam entender,
a humanidade se formou de maneiras diferentes, consequentemente, a cultura e o tempo passando, né, a maneira de ver esse tempo passando, ele também vai ser diferente. Então, hoje a gente pode entender essas diferenças entre tempo cronológico e tempo histórico e como a notação do tempo, a percepção do tempo passando e a forma de organizá-lo pode ser diferente diante das mais diversas sociedades existentes, certo? Então, por hoje é isso. As próximas atividades que vocês vão fazer serão relacionadas a esta aula, então, qualquer dúvida você pode voltar, você pode parar, você pode fazer as anotações que vocês quiserem e podem também me chamar, me questionem, não carreguem dúvidas para a próxima aula, porque é uma sequência, né? Então, tudo que a gente aprende hoje vai refletir naquilo que a gente vai aprender depois, tá bom? Então, não fiquem com dúvidas, me perguntem sempre que vocês quiserem, estarei aqui para o que precisarem, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.